Ó, vamos combinar assim. Ai! Você vai, depois eu vou. Oi, gente, tudo bem com vocês? Me diz uma coisa, quantas vezes você já ouviu alguém falar minha cicatriz deu queloide, minha cesárea deu queloide, não posso fazer cirurgia porque eu tenho queloide? Bom, eu, Caroline Cruyff, cirurgiã plástica, vou dizer pra você que de todas as vezes que eu já ouvi essa afirmação, na maioria das vezes não era realmente um queloide. Então, se você sabe de alguém que passa por isso, que já falou isso pra você, compartilhe esse vídeo. Também clique no seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para ter acesso sempre aos próximos vídeos. Então eu vim aqui hoje para tirar essa dúvida. Afinal, o que é uma cicatriz hipertrófica? O que é um queloide? Né? Para quem tá perdido no meio disso tudo, vamos começar. Uma cicatriz é o jeito do nosso organismo de se recuperar de uma lesão. Então, seja um ferimento ou uma cirurgia, o nosso organismo vai lá produzindo a cicatriz naquele local, que ela geralmente tem a coloração branca, né, e fica uma linha quando é uma incisão, né, ou às vezes fica uma área mais esbranquiçada quando é uma cicatriz, por exemplo, de uma queimadura, ou às vezes de um ralado que a gente tem no chão, por exemplo, tá? Então, o nosso organismo, quando tem a lesão, é ativada uma resposta inflamatória, vão células lá que liberam várias substâncias, que atraem outras células que vão produzir esse colágeno que vai formar a nossa cicatriz. Claro que quando é uma incisão que a gente faz com bisturi, ela é muito mais precisa, então a cicatriz ela vai ficar mais fina, especialmente se ela for fechada com as técnicas de cirurgia plástica. Já uma lesão que foi feita assim num acidente e às vezes não teve a colocação de pontos, não foi feita a sutura, ela fica com uma cicatrização mais aleatória e geralmente com uma qualidade muito pior. Mas mesmo em cirurgias que a gente faz, com toda a técnica de sutura de cirurgia plástica, algumas pessoas vão ter cicatriz hipertrófica ou até queloide. E o que são essas cicatrizes? Bom, de uma forma geral, uma cicatriz hipertrófica e um queloide são cicatrizes avermelhadas, cicatrizes que têm uma elevação e um pouco endurecidas e muitas vezes trazem sintomas para as pessoas. Então vai ter coceira, dor, um incômodo quando passa a mão na cicatriz, elas repuxam, podem arder. Então, além do prejuízo estético, muitas vezes elas incomodam as pessoas o fato de ter esses sintomas associados. Mas é muito importante que a gente diferencie se é uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, porque isso muda o tratamento e também muda a postura frente a outros procedimentos que a pessoa vai poder fazer. Também em relação à prevenção, quando a pessoa se submete a uma cirurgia e quer evitar que tenha uma cicatriz hipertrófica, tá? Então, existe uma foto muito clássica que circula na internet, que eu não sei nem dizer qual foi a origem primária dela, mas muita gente já compartilhou essa foto, que é essa aqui, que é a foto da cesárea. Então, vocês veem na imagem, essa imagem aqui desse lado, que a cicatriz, ela é avermelhada, ela é elevada, né? E ela a gente não pode dizer que ela tenha sintomas, mas provavelmente tem alguns sintomas de ardência, de coceira. E essa aqui também, ela é elevada, né? Ela é grossa, endurecida e provavelmente tem sintomas. Mas qual a diferença dessas duas? A cicatriz desse lado é uma cicatriz hipertrófica. Essa cicatriz é um queloide. Então, quando a gente tem a lesão e o nosso organismo faz a cicatrização, se a cicatriz, mesmo que ela esteja elevada, ela respeita o local da incisão, respeita o local da lesão, ela é uma cicatriz hipertrófica. Se é uma lesão mais exuberante, que excede os limites da lesão, ela é chamada de um queloide. Alguns casos vão ficar ali no meio termo, né? Mas geralmente, pela história, a gente sabe o que é uma cicatriz hipertrófica, um queloide, né? No exame clínico. Bom, outro exemplo de queloide, que é esse aqui, do tórax. A lesão originária são lesões de acne, ou seja, são lesões puntiformes, inflamatórias, cicatriz. E vocês veem que muitas vezes elas vão confluindo umas com as outras, que ficam parecendo uma asa de borboleta.
Isso aqui é uma situação que traz um prejuízo muito grande, assim, para a autoestima do paciente e são cicatrizes de difícil tratamento. Bom, mas por que isso acontece? Não se sabe exatamente quais são todos os fatores implicados nesse tipo de cicatriz, porém, as cicatrizes patológicas, seja hipertrófica ou queloide, têm influência da idade da pessoa, então geralmente são pessoas mais jovens, que estão ali na idade da adolescência até o início da fase adulta, uma fase de intenso crescimento, de muitos hormônios, então essas pessoas que são as que têm mais propensão ao queloide. Tem influência de aspectos psicológicos também, mas a fase da vida é muito importante. Por isso que a gente vê, praticamente nunca vê uma criança, um bebê quando fura a orelha, com um queloide na orelha. Porém, a gente pode ver adolescentes e adultos jovens com situações assim, ou seja, era apenas um furo na orelha e se tornou esse monte de cicatriz aqui, que é um queloide. Então, por aí a gente vê que quando a cicatriz excede muito os limites da lesão, é um queloide, tá? E como que a gente faz para prevenir e para tratar esse queloide? Então, vamos falar das cirurgias plásticas. Primeiro, se eu sei que a paciente tem um queloide verdadeiro, a nossa conduta vai ser muito mais diferenciada do que se a pessoa tem cicatrizes hipertróficas apenas, por exemplo, tá? O primeiro passo para evitar uma cicatriz hipertrófica começa na cirurgia. Na cirurgia, a gente fecha todas as camadas por planos para que a gente tire um pouco a tensão desse tecido e a gente tenha uma cicatriz com menos forças puxando ela para fora. Isso contribui para que a cicatriz tenha menos hipertrofia. Se você olhar a pessoa que tem uma cicatriz de abdominoplastia, por exemplo, se você já fez uma abdominoplastia, a cicatriz das laterais, elas são bem fininhas. E geralmente no meio a cicatriz fica um pouquinho mais grossa ou um pouquinho mais larga. E por que isso acontece? Porque é o local que tem mais tensão. É o local que a gente tira mais pele, tem mais forças puxando essa cicatriz. Por isso que a gente orienta muito a respeito do repouso. Quanto mais repouso você tiver, você vai ter uma cicatriz provavelmente de melhor qualidade. Por que muitas vezes a pessoa tinha uma cicatriz da cesárea fininha, aí faz abdominoplastia e a cicatriz não fica tão fina quanto a da cesárea? Justamente por isso, na cesárea, a pessoa saiu de uma gestação, tem um excesso de pele. Então, o fechamento não tem praticamente tensão nenhuma, né? A pele fica ali grudada e não tem nada puxando para lugar nenhum, né? Tem até uma certa flacidez. Já na abdominoplastia, a gente procura tirar uma quantidade boa de pele, porque ninguém quer fazer abdominoplastia e ficar com excesso de pele. Então, a gente tenta equilibrar os dois ali, a tensão e a retirada de pele, mas procura tirar uma quantidade boa de pele. Isso deixa realmente a tensão na parte central do abdômen um pouco maior. Então, a gente pode, além do fechamento, nos dias iniciais, a cola cirúrgica, que tem aquela fita, que chama Prínio, é a única marca que a gente tem comercial aqui no Brasil, ela ajuda um pouquinho nessa questão da tensão, que ela dá uma segurada na pele, mas mesmo que você não use cola, logo que a gente, a parte superficial da pele está mais cicatrizada, a gente pode usar uma fita de microporagem. Essa microporagem, ela fica também segurando a pele e evitando um pouco essa tensão, então ela ajuda muito na qualidade da cicatriz. Além de manter essa cicatriz ocluída, a microporagem, ela hidrata a cicatriz, ela evita a perda de água pela pele. Isso também diminui os sintomas da cicatriz. Mas essa cola cirúrgica, retirada após 15 dias, muitas vezes a cicatriz... A gente tem que ter muitos cuidados nessa fase e em diante para ter uma cicatriz de melhor qualidade. Por isso que eu sempre falo que muita gente fala, não, vou fazer a minha cirurgia com a cola porque a cicatriz vai ser muito melhor, mas isso não é nenhuma garantia. Então, com 15 dias ou 2 a 3 semanas, quando a gente tira a cola, o processo de cicatrização ainda é muito inicial e todos os cuidados têm que ser continuados nessa fase e até redobrados. Então,
As condutas variam de médico para médico, mas depois de um período de microporagem, a gente pode usar o quê? A gente pode usar as plaquinhas de silicone. São placas como essa, que a gente coloca na cicatriz, né? Elas ficam grudadas assim. E você troca, na verdade você troca em torno de 1 mês, dura cada fita. Todo dia você tira, lava com água corrente. Você pode usar continuamente ou você pode usar pelo menos 12 horas. O que essa fitinha faz? Ela faz uma compressão da cicatriz, que ajuda que ela fique mais plana. E ela também faz uma hidratação dessa cicatriz. Isso serve tanto de uma maneira preventiva para evitar cicatrizes hipertróficas, quanto para aquela cicatriz que está começando a ficar hipertrófica. Você usa ali vários meses essa fita de silicone e ela ajuda a baixar. Outra coisa que você pode utilizar também são os géis de silicone. Existem vários no mercado. Existe até um que faz aí uma propaganda meio enganosa na TV, mas então também é um gel de silicone. Qual é a função? Hidratação da cicatriz. Milagre também não faz, mas é muito bom de uma maneira preventiva. E aí o tempo vai passando, né? E essa cicatriz vai se desenvolvendo. Qual é a vantagem da gente saber que é uma cicatriz hipertrófica e não um queloide? O queloide jamais vai regredir sozinho, ele jamais vai diminuir. Quer dizer, na grande maioria dos casos. Já a cicatriz hipertrófica, depois de um tempo, às vezes 1 ano ou até mais da cirurgia, ela pode diminuir um pouquinho sozinha. Ela fica um pouquinho grossinha ainda, mas ela fica mais clara, não fica tão avermelhada, não fica com sinais tão inflamatórios assim. Então, essa é uma diferença entre a cicatriz hipertrófica e o queloide. Quando a pessoa tem uma cicatriz hipertrófica e a gente, como médico, vai tratar, o que a gente pode fazer? Existem alguns lasers que podem ajudar a tirar um pouco aquela vascularização toda da cicatriz, que podem ajudar a diminuir o relevo da cicatriz, tá? A gente pode fazer também microagulhamento, muitas vezes com a infusão de algum medicamento para diminuir essa hipertrofia. Quando ela já tá numa fase que ela não tá mais inflamatória, que ela já tá assim, já passou todo aquele período de pelo menos 1 ano, a gente pode fazer a correção cirúrgica. A gente vai tirar aquela cicatriz, vai dar os nossos pontinhos de plástica novamente, e como a gente já não tá retirando muita pele, vai ter uma tensão de pele menor, tem mais chance dessa cicatriz ficar de boa qualidade. É uma garantia que a cicatriz vai ficar perfeita? Também não é. Cada cicatriz que a gente faz no nosso corpo é uma aposta nesse nosso processo de cicatrização. Ela pode ser favorável ou ela pode não ser tão favorável. E aí a gente vai continuando os tratamentos. Já no queloide, a gente tem uma chance dele voltar muito grande. Então, antes de operar, a gente tem que tirar ele da atividade inflamatória. E aí a gente frequentemente faz a infiltração com corticoide. Então, a gente faz algumas sessões, o queloide, que era duro, vermelho, elevado, ele vai ficando um pouquinho mais amolecido, vai saindo um pouco a vermelhidão, vai diminuindo a coceira, vai diminuindo o ardor. E aí, quando ele tá menos inflamatório, a gente pode fazer a retirada, mas o paciente tem que estar sempre ciente que quando é queloide, existe uma chance de voltar. Existe uma chance de voltar grande. Assim, grande em tamanho, ele pode voltar maior até do que era antes. E o que a gente faz habitualmente para evitar isso? A gente pode utilizar a beta-terapia, que é como se fosse uma radioterapia que a gente faz na cicatriz, para evitar essa proliferação excessiva das células que produzem o colágeno, além das outras medidas. A gente vai usar o repouso para evitar a tensão, a gente vai usar plaquinhas de silicone ou fita para fazer hidratação. Muitas vezes, quando é uma queimadura, a pessoa usa a plaquinha, ainda usa a cinta em cima, então a cinta ajuda a comprimir, ajuda a evitar a cicatriz hipertrófica, então mesmo que tenham passado muitos meses da cirurgia. E a gente pode também fazer, mesmo antes de ter a retorno do queloide, fazer algumas infiltrações com corticoide, tá? Qual que é o lado negativo das infiltrações com corticoide? Que elas melhoram os sintomas, elas preparam para a cirurgia, porém esteticamente elas não deixam um aspecto agradável, elas não tratam e fazem a pele ficar normal.
Então, se é uma cicatriz hipertrófica, ela pode às vezes ficar até mais feia do que a cicatriz hipertrófica, porque a gente injeta o corticoide e aquela cicatriz que era forte, grossa, ela vai enfraquecer. E aí, quando enfraquece, muitas vezes ela pode alargar. Além disso, o corticoide, ele deixa uns depósitos esbranquiçados quando a gente faz a infiltração, mesmo com a nossa diluição, que também esteticamente não são o ideal. O benefício dele é pela diminuição dos sintomas, e no caso de um queloide, uma cicatriz que você vai operar, eles diminuem a sintomatologia. Então, mas eles deixam a pele, além do alargamento da cicatriz, podem deixar a pele em volta um pouco sem coloração e alguns depósitos brancos no meio da cicatriz. Isso é normal da infiltração com corticoide. Bom, gente, um outro tratamento também, que é uma coisa mais nova, que a gente pode fazer é a injeção de toxina botulínica. Sim, o Botox das nossas ruguinhas, ou de Sporo ou outra marca, a gente pode colocar a toxina botulínica tipo A em volta da cicatriz. Isso diminui algumas coisas, não é a mesma ação que ela tem para atenuar as nossas linhas de expressão. Nas linhas de expressão, ela atenua diminuindo o movimento da musculatura. Porém, na cicatriz, ela atua de maneira... Tem alguns mecanismos moleculares que diminuem a produção desse colágeno da cicatriz e também alguns tipos específicos de células que se contraem lá dentro da cicatriz. Então, é o uso da toxina botulínica, medicamento muito versátil que tem aí mais uma função. Bom, gente, para terminar, então eu vou mostrar para vocês algumas cicatrizes que são queloides, tá? E outras que não são. Porque muito da confusão surge por conta de você colocar queloide no Google e sair muitas publicações que às vezes teoricamente seriam técnicas, porém colocam uma foto que não é de um queloide. Isso confunde muita gente. Então, por exemplo, essa cicatriz aqui, muita gente já deve ter visto. Você coloca queloide e eles colocam essa cicatriz aqui. Isso aqui é um queloide? Não é um queloide. Isso é uma cicatriz hipertrófica e pelo aspecto aí, talvez tenha sido algum Photoshop, mas ela não tá nem muito avermelhada, então ela não tá nem muito nessa fase inflamatória. Isso confunde muitas pessoas. Essa aqui, um queloide na orelha. Por que quando é um bebezinho, a gente nunca vê um queloide? E quando é adolescente adulto, a gente já vê o queloide? Por conta daquilo que eu falei, da fase da vida que influencia isso. Eu separei algumas cicatrizes patológicas. Ó, por exemplo, isso é uma cicatriz hipertrófica. Então, você vê que em volta da areola vertical, né, ela fica avermelhada. No começo era fininha, quando passa algum tempo ela fica assim um pouquinho avermelhada. Já essa cicatriz aqui, ela é uma cicatriz que ela não é hipertrófica, ela só é levemente alargada. E muita gente se refere a uma cicatriz assim como uma cicatriz hipertrófica, o que não é verdade. Não, a pessoa fala às vezes, eu tive queloide, aí eu vou ver, é uma cicatriz que alargou um pouquinho. Isso não é queloide, isso é uma cicatriz alargada. Isso acontece às vezes em áreas que tenham tensão de pele, ou movimento da pele, mas isso é uma coisa comum. E quando incomoda a pessoa, você pode fazer a correção, que é a retirada daquela cicatriz, e uma nova cicatriz. Como eu falei, é uma nova aposta no nosso processo de cicatrização. Uma cicatriz assim, por exemplo, ela tá em uma área de coxa. Então, você vê essa parte aqui em cima, é uma parte alargada. Não é uma cicatriz hipertrófica, é uma cicatriz alargada. E aqui outra situação muito incômoda para quem sofre, que são os queloides na região do ombro. Por sequela, por lesões de acne, a gente fica com essas... Seriam puntiformes e aí vão crescendo esses queloides na região das costas. Algumas regiões têm mais risco que outras de ter cicatriz hipertrófica ou de queloide. Então, quando é tórax, ombro, a parte de cima das costas também
são áreas que têm maior risco de ter cicatriz hipertrófica e queloide. Na face, esse risco é menor. Por exemplo, em relação à areola, em volta da areola, você pode ter. Na parte escura da areola, já é menos comum. Então, isso faz com que, por exemplo, quando você tira uma pinta, alguma coisa do rosto, ou faz uma blefaroplastia, ou até uma cirurgia de retirada de câncer, que fica uma cicatriz no meio do rosto, é muito frequente que a cicatriz fique de uma qualidade excelente. O que já não acontece quando essa cirurgia é no tórax. Às vezes a pessoa tira um cistinho muito pequeno, uma cicatriz muito pequena, mas que vai crescendo ao longo dos meses. Então, essa questão da região, da localização também é muito importante. Bom, gente, e aí, gostaram do vídeo? Deu para entender a diferença entre queloide e cicatriz hipertrófica? Espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham mais luz nesse assunto e que quando você veja uma cicatriz, assim, que a pessoa fala que é um queloide, você acenda essa luzinha que pode não ser um queloide. Então, para diferenciar, você tem que passar na avaliação com um cirurgião plástico, que é o profissional que vai fazer avaliação e tratamento das cicatrizes hipertróficas e do queloide. Tá bom, gente? Um beijo para todos e até o próximo vídeo.